Então, bora começar aqui. Aí aqui eu trouxe uma frase só como exemplo, né? We always play soccer on Mondays. Nós sempre jogamos futebol às segundas, Algumas pessoas traduzem como nas segundas, né? Eu acho que falando de português o certo é às segundas. Não tenho certeza, tá? E não me critiquem por eu errar o português. O importante aqui é o inglês. Bora lá então. Então aqui a gente tem as preposições, eu preparei esse charts aí para você, essa tabelinha. E aí tem a preposição on, in and at. Vamos lá. Então olha, quando eu estou falando dias da semana, como é o caso dessa frase que eu trouxe como exemplo, então ó, Monday, Tuesday, Wednesday, e assim vai, Thursday, Friday, Saturday. Se você não se lembra dos dias da semana, tem um vídeo aqui no meu canal que eu ensino os dias da semana, dá uma revisada lá. Então todas as vezes que eu estou falando de dias da semana, eu uso a preposição on. Então ele é para dias da semana, ok? Vão ter mais casos e eu vou explicando para você à medida que aparece. Eu coloquei aqui os principais, os mais importantes, o que de fato vai fazer a diferença para você. Então todas as vezes que eu estou falando de data, então aqui por exemplo, ó, on July 14th. Eu estou falando um dia do mês especificando, estou sendo específico, né? Um dia do mês, né? Por exemplo, o dia do meu aniversário, que é June, deixa eu colocar minúsculo, June 4th, 4 de junho. Então, nesse caso, eu uso também a preposição on. Quando você está falando do dia do mês que você faz aniversário, você vai usar o on, ok? Depois eu estou falando, quando eu falo the weekend ou weekends, ou final de semana ou os finais de semana, eu uso o on também, tá? Então não é o dia do final de semana, apesar que ele também inclui nisso, tá? Eu estou falando o final de semana, os finais de semana. Nesse caso, o on também é utilizado. Agora, esse aqui é um grupo, tá? Para você perceber ele e depois eu vou te dar uma dicasinha importante que vai fazer diferença para você. Depois eu tenho aqui o am. E aqui, quando eu estou falando partes do dia. Então, por exemplo, de manhã, de tarde, de noite, no caso evening vem com essa ideia de noite também, ou começar da noite, alguma coisa nesse sentido. Eu uso o am. E daqui a pouco tem uma exceção, né? Porque a noite, que é o night, não entra com am. Então é uma exceção a essa regra. Depois eu tenho meses, ok? Meses do ano, eu uso o am também, né? January, February, March e assim vai adiante, todos os meses do ano. E quando eu estou falando de estações, né? Outono, inverno, verão, primavera, todos esses eu uso o am. Então, season, que são estações, eu também uso o am, alright? E aí a gente entra no at. Bem, o at ele é usado para quando você está falando de horas, né? At 4 o'clock, at 7 p.m., at 8 a.m. Então, quando eu estou falando de hora, especificando uma hora do dia, eu vou usar o at. Depois eu tenho, e aí é a exceção à regra, né? Que aí foi o caso que eu te falei. No caso, night, eu não posso falar am, ok? Eu tenho que usar o at. Então, assim, essa é a regra básica que faz você entender todo o contexto. Uma dica que eu quero te dar, que é algo importante, que eu sempre dou para os meus alunos é o seguinte: quando você está sendo específico você usa o at. Então, você vai ver também quando eu estiver ensinando preposições de lugares, por exemplo, cidade, estado, país, você vai ver que essa regra se aplica. Quando eu estou falando de algo específico, por exemplo, uma hora é algo muito específico. Então, eu uso o at. Agora, observa que quando eu falo mês, mês, January, ele é uma coisa ampla. Qual dia do mês? Eu não estou falando qual dia do mês, estou falando mês. Então eu tenho um grupo muito amplo ali. Então por esse motivo eu uso am. Agora quando eu estou falando um dia do mês, aí eu vou usar o on. Ou seja, o on ele é meio específico, tá? O am, ele é amplo, ele não é nada específico. Ele está falando um dia de janeiro, não estou falando qual dia, entende? Quando eu estou falando qual dia de janeiro, aí eu uso on. Quando eu estou falando uma hora do dia, que é extremamente específico, eu uso at. Então, mentaliza mais ou menos isso. At é específico, am é amplo, é nada específico, e on é mais ou menos específico. Tá? Então, se você memorizar dessa forma, se você ficar na dúvida, você se pergunta, gente, estação do ano é amplo ou é específico? Pô, estação do ano é muito amplo, então é am. E aí as coisas vão começar a fazer sentido para você. Então, bora continuar aqui, ó. Think.
Complete the rule. Complete a regra. We use, tananã, with days of the week and dates. Então, qual é a preposição que nós usamos com dias da semana e datas comemorativas? Por exemplo, Natal. Qual é a preposição que a gente usa? On. Percebe que dia da semana não é muito específico e também não é amplo? Aí a gente utiliza o on, ok? Aqui eu tenho um pay attention box, um watch out. Ó, we use at with the word night, ok? Então, night tem que ser o at, não vai ser o in, como é o caso do in the morning, in the afternoon e assim por diante, ok? Bora continuar, porque aqui a gente tem os exercícios para compreensão e treino. E aqui a dica que eu te dou é, se você quiser, dá pausa agora, copia todas essas frases, responde do jeito que você acha que é, não se preocupe com acertar, gente. É com os erros que você vai aprender de fato. Você vai perceber os erros gritam pra gente, e aí você aprende de verdade. Então anota, faz o que você acha que é o certo, e aí você volta a dar play aqui no vídeo para você poder fazer a correção, beleza? Eu conto que você vai fazer isso, lembre-se de ser um estudante ativo. Vamos lá, ó. O primeiro já está feito, ó. I go to the beach in summer, ok? Já é o exemplo da frase. O espaço ali em branco, eu coloquei o in, porque summer é amplo, tá vendo? É muito amplo, então é o in. Number one, Nena gets up early, tananã, the morning. E aí, the morning é amplo, específico, mais ou menos? O que você acha? Bora ver? In the morning. Tudo bem, quando você compara pela manhã, comparado ao mês, ao ano, acaba sendo um pouco específico, né? Mas pela manhã ainda tem muitas horas pela manhã, então a ideia ainda continua a mesma, é uma coisa ampla, né? Ele poderia ser mais específico falando a hora exata, que aí seria o at. Ó, number two, Robert goes swimming, tananã, the weekend. E aí, the weekend? A gente usa qual preposição com ele? Lembra lá dos exemplos? Que é mais ou menos específico. Ó, they have math, tananã, Wednesday. E quando a gente está falando dia da semana, qual é a preposição que a gente usa? Bora ver? Também. Number 4, the birds in my garden sing, tananã, nights. E aí quando eu estou falando da palavra nights, lembra que ela era uma exceção à regra? Qual é a preposição? At, é a exceção à regra. Our dance lesson is, tananã, 3 o'clock. E quando eu estou falando de hora é algo específico, hein? Qual é a preposição? At 3 o'clock. Number 6. Alguma coisa? The afternoon, I play video games with my friends. E aí? Qual é a preposição que vai com the afternoon? In the afternoon. Number 7. My birthday is, tananã, December 7th. E aí, quando eu falo uma data que tem um dia e um mês, o dia e o mês, qual é a preposição que eu uso? Lembra da regrinha? Bora ver? Então, gente, é isso, né? A aula de hoje é mais rápida, mais fácil, porque preposição, principalmente essas, não tem muito mistério, né? Eu espero que você tenha gostado. Lembre-se de baixar as atividades, fazer, porque lá tem as atividades, tem correção, tem um áudio, tem tudo para você praticar. Ok? So, see you. Bye, bye.